Mais importante do que deter é entender as torcidas organizadas. Existe um consenso entre os especialistas de que a simples extinção delas não resolveria o problema, que mais do que esportivo é social. Por isso ouvimos estudiosos para explicar como as organizadas surgiram e por que praticam tantos crimes. De acordo com eles, há outras violências por trás da violência que aparece nos jornais. E é tratando a causa e não a consequência que se pode chegar à almejada paz. As torcidas organizadas, elas existem há bastante tempo. Nas últimas 2 décadas, por exemplo, a gente pode associar as torcidas organizadas à violência. O futebol era uma coisa muito mais festiva, né? A rivalidade entre os clubes era uma coisa, vamos dizer, muito mais sadia. E em Pernambuco também não foi diferente. O início das torcidas organizadas não foi com o objetivo de patrocinar ou fazer atos de violência, por exemplo, mas sim de comemorar, de festejar seu clube. O futebol representa ou reflete muito do que é a sociedade. Então, se a sociedade se tornou uma sociedade mais violenta, as diversas manifestações, sobretudo aquelas de grupos sociais, também se transformaram, infelizmente, mais violentas. São jovens que transitam aí a faixa etária entre 14, 15 anos, chegando até os 30 anos. Na maioria são jovens provenientes de classes subalternas. São jovens que têm um histórico familiar onde o consumo de drogas, o alcoolismo, a desestruturação familiar de uma forma geral, ela já é bem presente. Há uma influência também dos bailes funks que existiam no Rio de Janeiro, e isso também chega em Recife, também como modismo, isso chega em todos os grandes centros do Brasil. E especificamente aqui no nosso caso tivemos um momento aí, um fato importante, que foi a proibição por parte do Ministério Público da realização de parte considerável desses bailes funk, porque nesses locais existia o consumo de drogas e bebida alcoólica, inclusive por menores de idade. Aquela rivalidade que já existia nos bairros entre as chamadas galeras de baile funk ou galeras de baile de corredor, como se chamava, essa rivalidade ela também é reproduzida para as torcidas organizadas. E aí outros problemas, né, eles surgem, como também a disputa pelo controle do tráfico de drogas. Os integrantes dessas torcidas também são envolvidos com práticas antissociais. E essas práticas também são levadas para dentro das grandes torcidas. Muitas vezes a violência está associada à disputa por espaço, por exemplo, dentro de um mesmo bairro. São grupos diferentes, chamados galeras, né, normalmente, mas são grupos diferentes que disputam espaço, liderança dentro daquele bairro. Então, você tem dentro de uma própria torcida, de um mesmo clube, grupos distintos disputando, por exemplo, e travando, né, disputas que muitas vezes são violentas. E uma parcela significativa desses membros, né, eles começaram inclusive a desenvolver suas práticas violentas para chamar atenção, para ter mais visibilidade. E aí entra naquela disputa simbólica, quem pode mais, né? Quem quebra mais, quem causa mais o terror, quem intimida mais o outro. Então nessa disputa simbólica a violência é um ingrediente. Muitos desses jovens, na comunidade que eles fazem parte, eles não têm nenhuma representatividade social. Eles são mais mais uma pessoa naquela comunidade. Muitas vezes é um anônimo. E encontra nesses grupos o acolhimento, encontra nesses grupos um papel social, né, que ele não tem fora do grupo. Então, muitos esperam a semana toda o dia do jogo, porque naquele dia, muitas vezes, ele tem um papel de relevância no grupo. Manifestação de sentimentos de revolta contra a sua situação social e econômica e, portanto, contra aquele que tem mais, uma revolta contra o Estado, que não oferece mínimas condições de ascensão ou de crescimento, né, social, econômico. As práticas violentas, elas vêm à tona em todas as relações sociais, né? O estádio de futebol, ele é mais um espaço. Então, por trás disso, existe uma violência estrutural. Uma violência da falta de moradia, da falta de assistência à saúde, da falta de melhores condições de escola, da falta de melhores oportunidades. São pessoas, em sua maioria, naturalmente excluídas, né, socialmente. Então, muitas vezes o espaço do futebol é proporcionado como um momento
de extravasar, né? Mas a gente não pode também ter uma visão reducionista de que é apenas por isso. Existe muito também para a parcela desses grupos do querer, né? Mas a gente tem que entender o porquê que essas pessoas, muitas são movidas a isso, são levadas a isso.